22 leis do marketing para você dominar o seu mercado. E é um segredo que 99% dos empreendedores não sabem. Olá pessoal, meu nome é Jean Carlos, eu sou empresário. E esse canal aqui fala de empreendedorismo e gestão. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer estar antenado na frente do mercado, curte e se inscreve no nosso canal para manter nosso conteúdo atualizado para você. Então vamos lá para o vídeo, as 22 leis de marketing. Você sabe realmente como utilizar essas leis para ganhar vantagem no seu mercado? Nesse vídeo, eu só explicarei as 22 leis para você, mas também direi quais delas você precisa saber para aplicar com base na sua situação de mercado. E eu prometo que no final do vídeo, você saberá usar essas leis melhor do que 99% das pessoas. Na verdade, na parte final eu vou acrescentar algumas dicas extras para você, que você só vai saber se ficar comigo até o final do vídeo. É isso aí. São dicas que eu aprendi por meio de experiências próprias, consultorias, cursos, e que eu apliquei na prática nos meus negócios. E essas dicas me custaram muito tempo, muito dinheiro, e eu vou te dar de graça aqui nesse vídeo. Então, se você quer se destacar da concorrência, quer atrair clientes certos para o seu negócio, nós iremos começar com 2 conceitos básicos, introduzindo primeiramente as leis que se aplicam a todo, independente da sua posição no mercado. O primeiro conceito é que o marketing não é uma batalha de produtos, é uma batalha de percepções. E esta é a lei da percepção. Você pode pensar que o trabalho do marketing é fazer os produtos serem conhecidos. E se você fizer isso, você vence. Mas isso é uma ilusão. Há um exemplo muito famoso que é o da Coca-Cola. E em um determinado momento da sua história, ameaçado por uma campanha que a Pepsi fez sobre sabor, a Coca-Cola lançou a New Coke, uma nova fórmula que, com base em 200 mil testes de sabor, foi considerada muito mais agradável do que o sabor da Pepsi. Só que ninguém comprou a New Coke. E aí a Coca-Cola teve que trazer de volta a Coca-Cola clássica. O sabor era uma coisa, mas a percepção é outra. Os clientes já tinham associado a Coca-Cola ao sabor clássico. E isso nos leva a um conceito central, que é o conceito mais poderoso do marketing. Possua uma palavra na cabeça do cliente potencial. Então, qual é a palavra que o cliente lembra quando vê a sua marca? A segunda lei é a lei do foco. Se uma empresa consegue possuir uma palavra ou um conceito na mente dos clientes, ela pode alcançar grande sucesso. E é um conceito de posicionamento de mercado. Se colocar na mente de clientes em relação a algo. Uma empresa não pode ser conhecida por tudo. Não pode. Ela deve estreitar seu foco em algo específico e se esforçar para garantir que quando o cliente em potencial pensar nessa coisa, ele associa isso à sua empresa. Por exemplo, Toyota. Toyota é uma das muitas marcas de carro, mas se você pensa em segurança, confiabilidade, você pensa em Toyota. E a próxima lei é a lei do sacrifício. E a lei do sacrifício fala que você tem que abrir mão de algo para obter algo, nada de graça. Vou dar exemplo para você da Sedex, que lá nos Estados Unidos, a frase dela entrega no máximo no dia seguinte. Então ela tirou do slogan dela de ser uma transportadora que entrega todo tipo de pacote. Não, o foco dela é, se você quer uma entrega rápida, escolha a FedEx. E a próxima lei é a lei da franqueza. Se você admitir uma qualidade negativa no seu negócio, o seu cliente em potencial lhe dará uma qualidade positiva. É engraçado, mas se você critica o seu negócio, isso é visto pelo cliente como verdade, como autenticidade. No entanto, se você falar muito empolgado sobre a sua empresa, as pessoas ficarão meio duvidosas disso. Mas se antes de você falar de um aspecto positivo, você falar de um aspecto negativo, as pessoas tendem a acreditar em você. E um exemplo aqui é o enxaguante bucal Listerine, que foi criticado pelo concorrente por ter um gosto ruim. E ao invés de negar, eles reconheceram isso. E graças à sua admissão, os clientes viram a sinceridade na Listerine e confiaram na sua afirmação de que a Listerine eliminava os germes. E como você pode ver, essas leis são maneiras de você criar vantagens sobre a sua concorrência. E isso é explicado pela próxima lei, a lei da singularidade, que diz que em toda situação, apenas um movimento produz resultados substanciais. A questão é que, geralmente, os concorrentes só têm um ponto fraco ou poucos pontos fracos. Então, os seus esforços de marketing devem focar nisso. Agora eu vou te falar leis mais específicas com base na posição do mercado. Começando com a lei da escada, que diz que a estratégia que será usada depende do degrau a qual você ocupa no mercado. Idealmente, todo mundo quer ser líder de mercado, mas nem todos podem ser. Apenas um pode ser o líder. Então, dividimos os jogadores do mercado com um líder, um segundo colocado e depois todos os outros. Vamos começar com o líder. E a primeira lei para o líder de mercado é a lei da liderança, que diz que é melhor ser o primeiro do mercado do que ser o melhor. Muitos tentam convencer o cliente de que tem o melhor produto, o melhor serviço, mas honestamente, todos dizem isso. E o cliente, sinceramente,
não acredita. Então seria muito mais inteligente se você pegasse e criasse uma nova categoria de mercado. Ou pegar uma categoria já existente e se tornar o líder dela. E focar os seus esforços de marketing para ser percebido como o primeiro dessa categoria. O primeiro é lembrado, os outros não. Quem foi a primeira pessoa a pisar na Lua? Quase todo mundo sabe que foi Neil Armstrong. E a segunda pessoa? Você sabe? Pouca gente vai lembrar, ou ninguém, ou quase ninguém. Quando uma empresa consegue ser percebida como a primeira, ela se estabelece. E muitas vezes o nome da empresa se torna um sinônimo da categoria, ou até mesmo um verbo. Por exemplo, a Nutella é líder mundial em pastas de chocolate, ao ponto da pasta de chocolate ser simplesmente chamada de Nutella. O Google é líder em motores de busca. E todo mundo fala pesquisa no Google, ninguém fala pesquisa no motor de busca. E aí você pode dizer, mas peraí, o Google não foi o primeiro motor de busca do mercado. E isso é verdade. E aqui que entra a próxima lei, que é a lei da mente, e é nisso que ela ajuda. É melhor você ser o primeiro na mente do consumidor do que o primeiro no mercado. Porque mesmo que você entre no mercado primeiro, mas poucas pessoas te conhecem, e isso não importa. O que importa é quem se torna o primeiro na mente do cliente, e não quem entra no mercado primeiro. E para você se tornar um líder, você precisa ter uma certa presença na mídia e uma notoriedade. E honestamente, quanto maior for o mercado que você deseja se posicionar como líder, de mais recursos você precisará. Portanto, se você não tem esse recurso, ou você encontra como conseguir esses recursos e se tornar um líder do seu mercado, ou você encurta o seu segmento de mercado para um segmento mais nichado. Você tem que entender que quando um líder consegue se posicionar na mente do cliente com uma determinada palavra ou conceito, é muito difícil removê-lo, a menos que o próprio líder cometa erro. O sucesso muitas vezes leva à arrogância, e a arrogância leva ao fracasso. E esta é a próxima lei, a lei do sucesso. E essa lei anda de mãos dadas com outra lei, que é a lei da extensão de linha, que fala que há uma pressão irresistível para você estender o valor de uma marca. Basicamente, quando você é um líder de sucesso, você tende a acreditar que tudo que você fizer daí para frente será um sucesso. E você colocar a sua marca, que já é o sucesso, em qualquer outro produto, te trará mais sucesso naquele produto. Então você começa a oferecer cada vez mais produtos sobre a mesma marca, violando algumas leis básicas que já falamos anteriormente no vídeo, que é a lei do foco e a lei do sacrifício. Por exemplo, você vê empresas como o Google, que tentou entrar no mundo das redes sociais com o Google Plus e acabou fechando em 2019 sem sucesso. Ou a Harley Davidson, que lançou uma linha de perfumes masculinos, mas que acabou sendo retirada do mercado. E é claro, uma marca conhecida certamente no começo te dará um impulso inicial, né? Mas no médio e no longo prazo, se você estender a sua linha, se você aumentar a sua esteira de produtos, você só vai enfraquecer a sua marca. E isso vai influenciar até mesmo no seu mercado principal. Então, certo, como vimos, o líder, a menos que cometa erros, raramente perderá a sua posição. Mas e se você for o segundo do mercado, você está condenado a ser o segundo para sempre? Aí é que tá. Mas você precisa usar as leis certas. Começando pela lei do oposto, que afirma: se você está mirando o segundo lugar, a sua estratégia é determinada pelo líder. Você sempre vai ter que seguir o líder. A famosa frase, segue o líder, né? Não adianta você tentar convencer as pessoas que você é o líder, ou o melhor, em uma categoria que já tem um líder percebido. Os clientes sabem que isso não é verdade. O que você precisa fazer é entender a essência do líder e se posicionar como o oposto dele. Por exemplo, a Pepsi tinha a Coca-Cola como líder de mercado. A Coca-Cola é uma bebida tradicional, fundada há mais de 100 anos. Então, a Pepsi se posicionou como a bebida para a geração mais jovem, uma bebida mais jovial, voltada para os jovens. Ela não criou uma nova categoria. Ela pegou a categoria da Coca-Cola e aplicou as leis que já conversamos aqui nesse vídeo. Ela sacrificou os clientes tradicionais e focou nos clientes mais jovens, o oposto do líder. E essa abordagem também é apoiada pela próxima lei, que é a lei da exclusividade, que afirma que duas empresas não podem possuir a mesma palavra na mente do cliente. Por exemplo, o líder de mercado de fast food é o McDonald's, que possui a palavra na mente do cliente chamada fast food, comida rápida. E o Burger King não teve sucesso quando tentou se posicionar com a mesma palavra. Isso não funcionou. Então, qual que é a palavra que o Burger King deveria adotar para seguir uma direção oposta? Uma boa pergunta, né? Respondida pela lei do atributo. Para cada atributo existente, existe um outro atributo oposto e eficaz. Às vezes é fácil você encontrar um atributo oposto e válido, outras vezes não.
Como um exemplo de fast food, comida rápida, o oposto seria comida lenta, né? Só que isso não funcionaria com a Burger King, não mesmo. Mas olhando mais de perto, você vê que a McDonald's foca muito em crianças e diversão. Então, indo na direção oposta, você poderia direcionar o seu foco para o público mais adulto. E até agora vimos as principais leis para o segundo jogador da categoria. E se o segundo fizer as coisas certas, ele terá o seu espaço no mercado. Mas para os demais, as coisas serão bem diferentes a longo prazo, devido à lei da dualidade, que afirma que com o tempo o mercado se tornará uma corrida de 2 cavalos e a maior parte do mercado será dominado pelo líder e pelo segundo colocado. Então, o que os outros podem fazer? Se tentarem competir pelo mesmo mercado amplo, estão condenados. Eles precisam utilizar a lei da categoria, que diz que se você não pode ser o primeiro na sua categoria, crie uma nova categoria onde você possa ser o primeiro. E hoje em dia, categorias mais amplas já estão praticamente todas tomadas pelo líder e pelo segundo colocado. Então, os concorrentes menores precisam ser mais inteligentes e se especializar, criando uma categoria ou uma subcategoria diferente, onde eles possam ser os líderes. Por exemplo, a Red Bull não competiu com o grande e competitivo mercado de refrigerantes. Na verdade, ela criou o seu mercado. Ela criou uma nova categoria de bebidas, que são as bebidas energéticas. E aí entra a lei da divisão, que diz, ao longo do tempo, a categoria se dividirá em 2 ou mais categorias. E, de fato, vemos cada vez mais produtos e nichos de mercado. Agora eu vou acelerar um pouco, para o vídeo não ficar muito longo, para concluir as leis e passar as dicas que eu falei que ia ter no final do vídeo. E até agora já cobrimos 16 leis. Já falei com você sobre 16 leis. As restantes estão ligadas à implementação de programas de marketing. E as leis da imprevisibilidade e do fracasso falam que ninguém sabe do futuro com certeza. Então o fracasso tem que ser levado em consideração ao tentar posicionar uma empresa. E nesses casos você precisa ser flexível e mudar a sua abordagem reconhecendo o fracasso. No entanto, antes de você considerar uma campanha como fracasso, você deve considerar as leis do recurso e da perspectiva, que afirmam que para ganhar uma posição na mente do cliente, são necessários muitos recursos e algum tempo para que essa campanha faça efeito. E a lei da aceleração diz que programas bem-sucedidos são construídos com base em tendências de mercado. Então, ao invés de modismos passageiros, e isso é até fácil de entender, para que se você busca um sucesso duradouro, então, por fim, a última lei é a lei do exagero, que diz que a situação muitas vezes é o oposto de como parece na imprensa. Programas bem-sucedidos são naturalmente bem-sucedidos entre as pessoas. Então, se algo é excessivamente promovido, geralmente é uma tentativa de compensar o fracasso, com grandes orçamentos para corrigir a situação. Como é o caso da Coca-Cola, que eu falei no começo do vídeo. Então, agora que você já viu todas as leis do marketing, eu vou te dar agora as dicas mais avançadas que eu prometi no começo do vídeo. Então, primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Se você se posiciona como uma sorveteria de 1000 sabores, porque sua ideia de posicionamento era ser conhecida como uma sorveteria com maior número de variedades, mas entre esses 1000 sabores, você faz alguns sabores muito estranhos e os clientes começam a te conhecer como sorveteria maluca. Qual seria o seu posicionamento? Se você escolheu sorveteria maluca, você está correto. Muitos acham que o posicionamento é aquilo que eles dizem que é, mas lembre-se, o que importa são as palavras que entram na mente do cliente e as percepções que ele tem da sua marca. Então, com o seu trabalho de posicionamento, você pode apenas influenciar como os seus clientes o percebem. E se você fizer um bom trabalho, eles o perceberão exatamente da maneira que você deseja. Mas se eles o perceberem de maneira diferente, uma escolha sábia é alinhar esse posicionamento, desde que faça sentido para você. Por exemplo, o Duolingo, aquele aplicativo de aprender inglês muito famoso, se posicionou de uma maneira fácil e divertida de aprender inglês, ou de aprender um novo idioma. Mas com o tempo a internet começou a brincar com a ideia de que o Duolingo era insistente em fazer você realizar tarefas. E ao invés de lutar contra isso, o Duolingo abraçou a ideia. Ele se promoveu como um aplicativo que realmente sabe motivar a continuar estudando. E até eles fazem anúncio aparecendo para cobrar você a fazer a sua lição de casa, se não fizer a lição. E como você pode ver, o posicionamento é a expressão que faz você vender, não necessariamente do que você diz. E isso levanta um problema. Como é que você se posiciona se você é uma startup começando do zero? O conselho aqui é não fazer um
posicionamento muito estreito, mas deixar um pouco mais amplo no começo. O que você quer saber é quais são as categorias de público que melhor reagem à sua ideia e como eles o percebem. Somente quando você tiver bons dados de clientes, aí sim você pode estreitar o foco para nichos específicos e gerar o seu posicionamento de mercado. E passando ao terceiro ponto, já vi muitas pessoas dizerem ou associarem posicionamento de marketing com o slogan da empresa. Elas querem ter o seu logotipo e logo abaixo aquela frase curta explicando o que fazem e a sua diferenciação. E uma vez que tem isso, ficam felizes e acham que fizeram o posicionamento. E isso não é o seu posicionamento. E você está apenas perdendo tempo. O verdadeiro posicionamento é todo o contexto que você cria em volta do seu produto ou serviço e que faz você ser percebido de uma determinada maneira. A sorveteria mais famosa da Alemanha realmente se chama Sorveteiro Maluco, mas não é apenas um nome ou um slogan. Eles criaram um design peculiar na sorveteria, brincando com a figura do chapeleiro maluco. Na história de Alice, no País das Maravilhas, o proprietário se veste de maneira muito excêntrica, cria sabores de sorvetes estranhos, como sorvete de salsichas, sorvete de mussarela com manjericão, faz picolé de 0 calorias, que é apenas um pedaço de gelo. E é um contexto inteiro que importa. E muitos erros e confusões surgem em torno do conceito de extensão de linha. Nas leis mencionadas anteriormente, eu falei que lançar vários produtos em uma mesma marca é um erro. E aí muitas empresas têm medo de cometer esse erro e não lançam novos produtos. E se limitam a um único produto, e o que limitam enormemente as suas oportunidades de fazer upsell, ou seja, oferecer produtos que complementam o produto principal que o cliente comprou. Então a questão é que se você tem vários produtos, é um erro você divulgar indiscriminadamente vários produtos de uma vez com a mesma marca, porque isso mexe no seu posicionamento de mercado. E o que você pode fazer ao invés disso é criar icebergs de marca. E com isso eu quero dizer o seguinte, você vai divulgar apenas o produto visível, o produto notável, né? O seu líder de mercado. Criar um bom posicionamento para esse produto. Você precisa evitar confundir as pessoas. Depois, uma vez que o cliente entra no seu mundo, eles descobrirão o que não tinham visto antes. Agora que se tornaram clientes, você pode oferecer diferentes produtos para os mesmos clientes, dores diferentes que eles possuem, produtos que são sinergéticos com a operação dele, com as dores dele. Então, ao invés de você ter vários produtos lateralmente sendo divulgados com a mesma marca, tenha um grande produto, o seu produto notável, como posicionamento, como o carro-chefe da sua marca. Por isso que eu falo que é uma estratégia de iceberg, porque na ponta do iceberg vai estar esse produto. E você sabe que 20% ou menos do iceberg aparece fora da água. Mais de 80% aparece dentro da água. Então o seu produto principal vai estar fora da água, visível ao cliente. Mas quando o cliente entrar nessa estratégia de iceberg, os outros 80% de produtos e serviços serão oferecidos para ele. Ele vai descobrir o seu mundo, vai descobrir produtos que ele não conhecia. E muitas pessoas se perguntam se devem posicionar a empresa ou os produtos individualmente. E isso depende do tipo de empresa que você tem. Se você é uma empresa de produto único, é melhor unificar o nome do produto com o nome da empresa e fazer um único posicionamento. Mas se você tem produtos sequenciais, você tem vários produtos, como uma agência de marketing, por exemplo, é melhor você usar a estratégia do iceberg, que eu acabei de explicar para você, né? Onde você pode posicionar um único iceberg ou múltiplos icebergs. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma agência de marketing. Você pode se posicionar como um produto, uma campanha que ajuda dentistas a conseguir mais clientes. E uma vez que você adquiriu o dentista como cliente, você explica que tem outros serviços para ele, como a gestão de marca, a retenção de clientes e etc. E por fim, lembre-se que seu trabalho de posicionamento estratégico que você faz não é uma coisa que você faz só uma vez. Fiquei conhecido dessa forma e pronto, acabou. Não é assim que funciona. O posicionamento que você define deve ser continuamente divulgado e reiterado. Você deve sempre lembrar o seu cliente pelo que ele te escolheu. E esse processo leva tempo. Você vai ter que divulgar, investir bastante em marketing, vídeos, postagens e, enfim, panfletos, outdoors e tudo mais. Bom, e se você gostou do vídeo, gostou das estratégias de marketing, curte, se inscreve no nosso canal. Aqui tem muito conteúdo de valor para você e assiste nossos outros vídeos. Eu falo de estratégia do Oceano Azul que se encaixa diretamente com esse vídeo de marketing para você, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!